Queridos irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo do Advento e o Evangelho nos apresenta dentro de dois cenários, de dois ambientes. Um cenário político, então São Lucas fala de César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias, de todos os reinos, império que haviam na época. Então, ele faz a contextualização religiosa. Ele diz que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. E foi então, no meio de toda essa corrupção humana, de toda essa decadência, foi aí que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, São Lucas faz a contextualização geográfica. Ele fala do deserto e diz que João percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. E aqui, ele dá o contexto, digamos assim, evangélico. Ou seja, no meio de toda a decadência humana, como que mergulhado numa série de fatos históricos, religiosos, todos eles precários, cheios de corrupção e de pecado, Deus dirigiu a sua palavra para um homem no deserto. E a palavra que Deus dirigiu a esse homem fez com que ele começasse a pregar um batismo de conversão. A expressão batismo de conversão é muito interessante, porque tem um significado, digamos assim, mais direto, ou seja, um ritual do batismo, cujo significado é o desejo de conversão, portanto, que exprime o arrependimento, o desejo de mudar, digamos, essa primeira camada do texto. Mas há uma segunda camada, um pouco mais no sentido da palavra, em que São Lucas nos está falando que São João Batista pregava um batismo, ou seja, um mergulho. A palavra batismo significa mergulho. Um mergulho de conversão. A palavra conversão é a palavra metanoia, mudança de pensamento, ultrapassagem de pensamento. Ou seja, São João Batista está pregando um mergulho numa passagem, numa mudança de pensamento, numa completa alteração da consciência, do ser. Conversão aqui significa aquilo que, na linguagem de São João, evangelista, Jesus chama de novo nascimento para Nicodemos. Ele diz: importa-vos é nascer de novo. Portanto, conversão é regeneração, é ser gestado de novo. Aliás, se nós fôssemos traduzir literalmente esse texto do capítulo 3 de São João, ele estaria dizendo exatamente isso, Nosso Senhor.
Importa-vos é ser gestados de novo. Mais do que nascer, nascer é um momento. Ser gestado é um processo. Jesus está falando de um processo de gestação que todo cristão precisa passar. E aqui em São Lucas está falando de um mergulho numa mudança de pensamento. Para entendermos melhor isso, talvez nós precisamos da ajuda de São Paulo. Quando, no capítulo 12 da carta aos Romanos, ele diz: irmãos, eu vos exorto a oferecerdes os vossos corpos num sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual. Renovai-vos, diz ele, pela transformação, pela metamorfoseação do vosso pensamento, a fim de que descubrais quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Ou seja, conversão para o Evangelho é algo muito mais intenso do que aquilo que soa para os nossos ouvidos. Quando nós dizemos que fulano se converteu. Por quê? Porque fulano antes ia, sei lá, no pagode e agora ele vai à missa. Então eu digo, nossa, o pagodeiro se transformou em católico. Então ele se converteu. Não é só isso. Isso é só, digamos assim, o start. Mas conversão é algo muito mais profundo. É como ser gerado de novo. Então vejam, quando acontece uma conversão genuína, é mais ou menos como alguém que foi atropelado por um caminhão. Ou seja, a pessoa diz, olha, eu acabei de ser atropelado por um caminhão. Eu falo assim, nossa, como assim? Não tem um arranhão? Bom, então não foi atropelado, não aconteceu nada, tomou nem uma relada do caminhão. O fulano que se converte, ele é atropelado pela graça, ele não fica inteiro, ele nasce de novo. Você olha e você fala, meu Deus, quem era aquela pessoa? Os outros olham assim e dizem, nossa, é outra pessoa, eu não conheço mais. O fulano só pensava em dinheiro, agora ele é um ofertante generoso. Antes ele só pensava em diversões, agora é um homem que tem seriedade na vida. Não é um chato, mas é alguém que tem seriedade, olha para as coisas que têm relevância e não dilui tudo em gozação. Antes, ele era uma pessoa que queria o tempo todo pegar gente por aí. Era um pegador, como se diz, né? E agora ele se tornou um pregador. Que coisa maravilhosa. Ele só fala de Deus, ele quer saber de Jesus, quer falar do amor de Deus para as pessoas. Antes, ele, nossa senhora, era um cara insuportável, intragável. Agora não. Veja como ele sorri, ele fala com as pessoas, ele se esforça para entender todo mundo, ele desculpa, ele perdoa. Antes ele não gostava de rezar, não queria saber da igreja. Agora, todo o tempo que ele tem, ele está lendo alguma coisa boa, ele está rezando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, sem ser um beato, alguém esquisito. Mas porque aquilo vem do coração, aquilo vem da alma. Aquilo vem de dentro, não é imposto do lado de fora, com uma espécie de máscara que ele coloca e que fica pouco natural. Antes, ele só se preocupava com vaidades, agora não. Agora ele se entrega, ele serve,
Ele ajuda. E a gente vê isso no dia a dia. A gente vê como ele mudou dentro de casa, como ele procura ajudar, fazer, cooperar, compreender, servir. As pessoas que estão mais perto dele são as que estão sendo mais abençoadas por ele, porque o modo dele ser é diferente. Isso é conversão. É um novo nascimento. Mas você me pergunta, olha, eu tenho as minhas recaídas. Domingo eu sou Cristo, segunda-feira de manhã eu sou Adão. Domingo eu estou na presença de Deus, eu sirvo a Deus, mas quando dá segunda-feira, às 5 horas da manhã, eu viro a besta fera. Se eu puder, eu devoro quem está na minha frente. O que eu faço? Como eu posso ser mudado? Ora, São João está aqui pregando um batismo de conversão. O que significa que batismo é um mergulho em algo que não é produzido por mim. Ou seja, não sou eu que me converto, eu não consigo me converter. É a graça de Deus que me transforma, é Deus quem muda o meu coração. São Paulo diz aos Filipenses: sempre em todas as minhas orações rezo por vós com alegria, por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de levá-la à perfeição até ao dia de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais, em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor, e assim ficareis puros e sem defeito, para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Vejam, São Paulo está mostrando aqui que quem começa o trabalho da conversão é a graça de Deus em nós. Em outras palavras, se conversão é um novo nascimento, ela supõe a instalação de uma nova natureza. Isso eu já disse muitas vezes. Se você lava um porco, você solta o porco corre para a lama. Agora, se você suja um gato e solta o gato, daqui a pouco o gato está limpo. Ele se lambe até ficar limpinho. Por quê? É da natureza do porco ser sujo, assim como é da natureza do gato ser limpo. A conversão é uma mudança de natureza. Eu preciso ganhar a natureza de Cristo Jesus. Eu preciso mergulhar na natureza de Cristo Jesus. E como é que eu faço isso? Eu faço isso na medida em que eu mergulho na palavra de Deus, em que eu medito as Escrituras, em que eu entro de cabeça na palavra, e eu deixo a palavra me transformar. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: de um lado, se eu ficar cuidando de você a vida inteira, eu nunca vou te transformar, porque pastoreio não transforma bode em ovelha, não tem jeito. Por isso que tem gente que fica na igreja e só piora, porque pastoreio não transforma bode em ovelha. A única coisa que transforma bode em ovelha é a palavra.
É a palavra quando a palavra é pregada e assimilada. Por isso Jesus diz: meu irmão, minha irmã e minha mãe é aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Porque quando a palavra entra em mim, quando eu mergulho na palavra pela ação do Espírito Santo, ela é viva e eficaz. A graça de Deus pela palavra vai alterando os meus pensamentos. A graça de Deus pela palavra vai mudando os meus sentimentos. Eu vou sendo revolucionado dia após dia. Eu vou sendo completamente restaurado. Eu vou mudando o meu modo de pensar. Eu vou desinstalando de mim valores que eu considero imprescindíveis. Mas na medida em que eu convivo com a palavra, ela vai entrando em meu coração. Por isso nós precisamos tanto da pregação da palavra. Ou seja, se eu fico aqui, dando para você, o tempo todo, uma palavra insossa, insípida, sem vida, sem verdade, sem intensidade, desconforme com o Evangelho, que te entretém, que te consola, mas que não te trata, que não te confronta, o que vai acontecer com você? Os anos passarão e você ficará pior. Na melhor das hipóteses, ficará igual. Mas quando eu anuncio a palavra para você, quando eu abro os tesouros da Escritura e te confronto todo o tempo com a palavra e falo: olha, meu filho, sai do pecado, abre mão desse jeito tosco de ser, deixa de ser um brucutu e vira um homem novo, cheio da graça, do amor, da presença, da misericórdia, da bondade de Deus. Quando essa palavra começa a entrar no seu coração, aquele que começou em vós uma boa obra é fiel e não a concluirá enquanto não terminar até o dia de Cristo Jesus. Ele há de levá-la à perfeição. É Ele que a leva até a sua conclusão. Deus começa e Deus termina. Veja bem, se a palavra não te incomoda, tem algo errado. Ou com você, ou com a palavra que você está ouvindo. Que hoje virou moda, né? Pregador falar o que as pessoas querem ouvir. Eu ficar aqui te motivando, dizendo que você é lindinho, bonitinho, cheirosinho, e tudo de bom, quem está errado é contra você, que você vai para cima, vai quebrar a cara e tal. Virou moda. Eu te empoderar para você virar um idiota cheio de força. Quer dizer, um rinoceronte, não é gente. Virou moda. Mas a palavra tem que mexer com o seu coração. Como é que você tem tratado seu marido? Como é que você tem tratado a sua mulher? Ah, está tudo bem mesmo? Será? Será que está tudo bem mesmo? Não está na hora de sair da sua zona de conforto e se entregar de verdade para esse casamento dar certo, porque ele está muito parado para o gosto de Jesus? Será que você não está por aí folgado demais, precisando um pouquinho de desafio, pensar mais nos outros e pregar para quem precisa, e trabalhar pelo Evangelho, trabalhar por Deus, pelas almas? Será que você não está muito empoltronado nessa vida confortável, está precisando um pouco de banho de realidade de Jesus Cristo? Será que não precisa um pouco de penitência, um pouco de confronto com a santidade? Porque cristão que é cristão não faz o que todo mundo faz, não, hein? Existem princípios. Há coisas que nós precisamos mudar. Onde é que está nosso compromisso com Deus? Nosso amor pelo Evangelho? Você me diz: eu tenho me esforçado. Eu te digo: você ainda não catou. Não se trata de esforço. Apenas, ainda que a palavra diga: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Mas não se trata de esforço apenas. Se trata
de ser impactado pela verdade do que está escrito aqui. Este caminhão tem que te atropelar. Você tem que ser atropelado. Não dá. Quando chega Jesus para cima de você te atropelar, você desvia. Aí chega uma palavra que vem para te pegar, você se esquiva. Me lembro de uma pessoa, a gente que é padre, né, a gente fica... Eu não sei por que as pessoas têm medo de confessar, sabia? Não sei por quê. Porque batendo o olho a gente já sabe 70%. Vai ficando mais velho, você cata as coisas no ar. Né? Uma vez veio uma pessoa falar comigo, disse umas palavras, não estava entendendo onde queria chegar. Eu falei, ô meu filho, fiz aquela perguntinha fatal, aquela pergunta que quebra as pernas do fulano, né? O camarada saiu correndo. Fala, tchau, tchau, com licença, com licença, com licença, com licença. Ficou com medo. Por quê? A bitoneira não pode passar por cima. Ele está querendo se salvar. Ele não entendeu ainda. O nosso assunto aqui é o seguinte: eu não preciso me salvar. Quem me salva é Jesus Cristo. O meu negócio aqui é morrer. É ser atropelado por Ele. O Evangelho tem que passar por cima de mim. Adão tem que ser enterrado. Jesus precisa nascer em mim. Nada do que sou eu pode ficar. Isso tudo tem que ser ressignificado. A minha vida inteira, o tempo todo. Gente, olha, eu digo para vocês, ano que vem vai fazer 30 anos da minha conversão. E semana passada eu estava fazendo umas descobertas acerca de mim mesmo, que eu quase caí no chão assim. Meu Deus, tinha isso aqui, eu não estava vendo, misericórdia. Senhor. E vamos meditar, e vamos confessar, e vamos falar com Deus, e vamos tratar, e vamos rever, porque o processo da nossa gestação só termina quando a gente nascer. E sabe quando a gente vai nascer? É quando a gente fechar o olho aqui e abrir lá na Jerusalém Celeste. É só aí que a gente vai nascer. Enquanto a gente está aqui, é gestação. Ninguém é perfeito, não. A gente está todo dia crescendo. Cristão tem que entender isso. Todo dia é desafio. Todo dia é processo de santidade. Todo dia é um novo desafio para crescer. Na graça de Deus. Nós sempre vamos ter coisas ruins descobrindo dentro do nosso coração. Confesso para vocês, eu me assusto de vez em quando. Essa semana eu demorei uns 2 dias para me recuperar. Por quê? Porque todos nós temos pontos cegos, áreas das quais nós fugimos. A nossa vaidade nos protege de vermos nós mesmos. Só que a verdade é a seguinte: é apenas quando nós olhamos para o abismo do nosso nada que nós conseguimos descobrir até que ponto Deus nos ama. Conversão. Vamos mergulhar. Vamos ser gestados de novo. Nós estamos agora nos preparando para o Natal, nos preparando para celebrar o nascimento de Jesus e olhando para esse novo nascimento que será o fim de todas as coisas, quando nós chegarmos lá na Jerusalém Celeste. Olha, nós temos que nos animar de continuar nesse caminho, progredindo cada dia mais, crescendo cada dia mais. Minha oração é que Deus coloque um descontentamento de você com você mesmo. E você diga: eu não estou contente, eu quero mais de Jesus. Eu não estou contente com o nível que eu cheguei, eu quero crescer mais. Eu quero me santificar mais, eu quero me entregar mais, eu quero orar de uma maneira mais íntima, mais profunda. Eu quero fazer confissões que vão até o fundo da minha alma. Eu quero descobrir coisas para eu me arrepender de uma maneira ainda mais profunda do que eu já me arrependi. Por quê? Porque eu preciso ser
completamente afetado pela força da palavra. Só quando nós temos a coragem de vermos as coisas assim, é que nós podemos acolher essas palavras maravilhosas do profeta Baruque. Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu. Receberás de Deus este nome para sempre: paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o oriente. Vê teus filhos reunidos pela voz do santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. Saíram de ti caminhando a pé, levados pelos inimigos. Eles tinham ido para o exílio da Babilônia. Deus os devolve a ti, conduzidos com honras, como príncipes reais. Só aquele que passa pelo caminho da vergonha, da humilhação, do confronto, só aquele que se coloca em discussão, que coloca suas ações em pauta diante da palavra, só este que vai em exílio, que vai para o deserto, é quem volta com alegria, com júbilo, com a certeza de estar completamente afetado por Deus, pela sua glória. Queridos irmãos, vamos aprofundar a nossa experiência de conversão um pouco mais. Temos que mergulhar mais fundo, mais de Deus, mais. Muito mais do que nós recebemos até agora. É impressionante isso, como Deus tem a capacidade de nos surpreender. Santa Teresa d'Ávila, doutora da mística e da oração, se converteu aos 40 anos de idade. Por ordem do confessor, ela escreveu o livro da vida. E depois de 20 anos quase, que ela estava na sua vida intensa de oração, ela achava que já tinha chegado ao topo. De repente, Deus a surpreendeu e disse: o topo, você não viu nada, vem comigo para a 7ª morada. E aí ela escreveu o livro Castelo Interior ou Moradas, depois que ela, aí sim, chegou aonde Deus a chamava para ter chegado. Nós nunca estamos longe demais. Sempre há um caminho mais profundo a ser percorrido. Que no Evangelho nós possamos mergulhar mais fundo, renovando-nos a cada dia, até descobrirmos o quão boa, perfeita e agradável é a vontade do Pai.